Olá, meus amores e minhas amoras! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre um tema que vocês me pediram muito, estão me pedindo muito nos comentários e tal. Depois que eu resolvi assumir meu relacionamento com a minha namorada, nas minhas redes sociais, vocês andam me pedindo muitos conselhos sobre relacionamentos lésbicos ou como se assumiram. E hoje eu vim contar um pouquinho da minha história de como eu descobri que eu também gostava de meninas. Eu não falo muito sobre a minha sexualidade porque até pra mim ainda é um pouco complicado de entender, porque eu me considero uma pessoa pansexual. Pra quem não sabe, pansexual é gostar de todos os tipos de pessoas, vamos conversar assim, vamos falar assim, sem termos muito difíceis, mas ao mesmo tempo eu acredito e não acredito no pansexualismo, então não é um tema que eu quero me aprofundar muito aqui no canal, não é uma coisa que eu quero falar muito sobre, que é o pansexualismo, que até eu mesma, às vezes, acredito ou não acredito. Então, sem termos complicados, sem nomes complicados, hoje eu vim conversar com vocês e vim explicar como eu descobri que gostava de meninas também. Eu não sou lésbica, tá? Muita gente anda perguntando também nos comentários se eu sou lésbica. Eu não sou lésbica. Eu só também gosto de meninas. Sempre gostei. Quando eu tinha uns 7, 6, 8 anos, entre essas três idades, porque a gente vai esquecendo, apesar de ser canceriano, ter uma memória muito boa, depois de tempo a gente vai esquecendo as coisas, né? Porque não tem como ficar lembrando das coisas de criança pra sempre. Eu dei o meu primeiro beijo. Comecei cedo na vida, tá? Em muitas coisas eu comecei muito cedo na vida, eu sei. Mas eu dei o meu primeiro beijo, eu era muito novinha, foi na casa de uma outra pessoa, uma outra coleguinha, e a gente brincava muito de papai e mamãe, mas eu e a menina. A menina tinha um jeito mais masculino, mas eu não sei o que é um jeito masculino, mas assim, porque ela não era toda menininha e menininha, gostava de maquiagem, não sei o quê. E brincava mais com os meninos, jogava bola, bolinha de gude. Eu também, mas eu sempre gostei muito de maquiagem, de brincar de boneca. Então eu era mais menininha, falando assim nesses termos chatos, porque eu não acho que tem coisa de menina e coisa de menino. E aí a gente brincava muito de papai e mamãe, ela era o papai e eu era a mamãe, ela chegava do trabalho cansada e eu dava um selinho nela e eu fazia comida, porque era brincadeira de criança. Mas foi assim que eu dei o primeiro beijo. E aí minha sexualidade começou a se aflorar muito cedo, eu tive experiências muito cedo. Não é uma coisa legal, não bato palmas pra quem tem experiência muito cedo. Hoje não é uma coisa que eu bato palmas pras minhas amigas mais novas, eu puxo um pouco a orelha, porque eu gostaria de ter tido mais tempo como criança, sem pensar nessas coisas, sem me cobrar muito. Mas desde nova, minha sexualidade se aflorou muito. Como é que eu posso dizer? Eu fui meio piriguete. É assim que se fala, gente? Eu não quero colocar palavras complicadas, mas assim, na língua do povo mesmo, como eu falo com as minhas amigas, eu sempre fui muito piriguete. Eu sempre namorei muito. Vamos conversar assim. Vamos falar como papai e titia mais velha fala. Eu namorei muito quando... Mais nova ainda, né? Porque eu sou uma pessoa muito nova, pra quem não sabe, eu tenho 19 anos. Ainda mais nova, eu namorava muito. E eu ficava com muitas pessoas e tal, aquelas coisas todas, que a gente precisa, né, dizer detalhes aqui no vídeo, tem muita criança me assistindo, não quero nem influenciar ninguém em nada, mais do que o pessoal já diz que eu já influencio. Tem que olhar suas crias, tem que olhar o que as crias estão vendo na televisão, no computador, no YouTube, mas a culpa sempre cai pra quem faz o conteúdo, não, né, pra quem deveria estar olhando o que a criança tá assistindo. Mas continuamos, seguimos o baile. E aí eu fui ficando com meninos, porque todo mundo me dizia que eu tinha que ficar com meninos, e aí todo mundo dizia que eu tenho que ser desse tipo, gostosinha, maravilhosa, colocar os peitão todo num decotão maravilhoso, botar o rabinho pra fora, ir pros bailinhos, sarrar nos meninos, deixar de fazer o que quiser comigo, porque é isso que é ser menina. E eu fui nessa aí também, porque todo mundo fazia, minhas amigas todas faziam, enfim, né, coisa do machismo do dia, entendeu? Machismo da vida, machismo do mundo, patriarcado, essa coisa toda que a gente já sabe. Só que eu ficava com os meninos e não era uma coisa que me dava nojo, mas também não era uma coisa que me agradava muito, só fazia por fazer, porque todo mundo fazia. Até que eu fiquei com uma menina, e depois eu fiquei com outra, e depois eu fiquei com mais uma. E eu nem ligava para isso, eu não ligava na minha cabeça. E não tinha diferença de menina e menina. Não tinha nenhuma diferença. E eu fui ficando com meninas e fui ficando com meninas, mas eu nunca parei pra pensar, tipo, eu sou bissexual. Ou tipo, eu fico com meninas, talvez eu seja lésbica. Era uma coisa que eu fazia porque eu gostava de fazer. Eu simplesmente ficava com meninas porque me dava vontade. Nunca parei pra pensar o que isso iria dizer na minha vida. Até que eu fiquei mais sério com a menina, se é que vocês me entendem e tal. E aí eu já tava com uns 15 anos, eu já tava pensando mais sobre quem eu era perante uma sociedade, né? Com 16 já fui me descobrindo uma mulher negra, porque eu não sabia antes. E fui pensando muito em questões sociais, eu fui entrando muito de cabeça em questões sociais. E aí eu fui pensando no que eu era. E nisso eu já tava namorando, já ia casar, enfim, já tava quase casando, já eram várias coisas. Mas eu parei pra pensar em todas as experiências passadas que eu tinha.
hoje. Mesmo estando casada com um homem naquela época, eu ainda lembrava das minhas experiências, não me envergonhava delas. Então eu fui parando pra pensar o que aquilo tudo significava na minha vida e em quem eu era. E eu fui descobrindo que eu também gostava de meninas e que eu podia me enquadrar em bissexual, pansexual, enfim. Quem não acredita no pansexualismo podem me considerar bissexual. Quem acredita no pansexualismo pode me considerar como pansexual também, porque nem eu sei até hoje. Vai que um dia eu saiba, ou não saiba. E depois que eu terminei com meu ex-marido, eu me apaixonei por uma menina, quer dizer, me apaixonei de novo. Porque eu não só ficava com meninas quando era mais nova, eu também já fui apaixonada por uma menina que é minha namorada atual. Eu também não acho que só dá pra saber se você gosta de meninas se você só fica com elas, sabe? Você também tem que saber se você se apaixonaria por uma mulher, sendo mulher, se você assumiria, não só assumir, mas se você assumiria pra si mesma um relacionamento com uma mulher. Eu acho que isso tudo engloba você sendo lésbica, ou bissexual, ou pansexual. Eu já tinha certeza que eu gostava de meninas, mesmo no relacionamento com homem, isso já era claro pra mim, já estava claro na minha cabeça, já estava claro pra todas as pessoas na minha vida. Muita gente pergunta se meu ex-marido sabia que eu gostava de meninas. Sabia, todo mundo sabia, entendeu? Menos os meus pais, porque eu não tinha contato com os meus pais, depois que eu descobri isso, eu já tinha saído de casa, eu descobri mesmo, ter certeza. Mas todas as pessoas que eu convivia, todos os meus amigos, inclusive vocês, já tinha falado pra vocês antes de me separar do meu ex-marido. Então é isso, meus amores, esse vídeo é curtinho mesmo, só pra explicar pra vocês como eu descobri que eu gostava de meninas, foi uma coisa muito nova. Eu realmente acredito que a gente nasce assim, porque eu nasci assim, eu era uma criança, eu não tinha ideia do que tava fazendo. Muitas meninas fazem isso também. Não que isso quer dizer que você vai ser lésbico ou vai gostar de meninas, mas foi um comportamento repetitivo desde nova. Então é isso, foi assim que eu me descobri. Eu espero que eu tenha ajudado algumas de vocês. Não sei, talvez, vocês pediram muito pra gravar o vídeo. Eu espero realmente que tenha ajudado alguma coisa na vida, acrescentado alguma coisa na vida de vocês. Mais temas que vocês queiram ver aqui é só deixar aqui nos comentários, no Instagram, nas minhas outras redes sociais. Eu sempre tô olhando, sempre tô pensando em conteúdos a partir das sugestões de vocês. Então não esqueçam de comentar aqui pra gente continuar esse papo. E é isso, meus amores, um beijo e até a próxima. Tchau!